Vamos lá. Então, quando falamos sobre o âmbito da pré-escola, trabalhos, grupos temáticos relacionados à pré-escola, à ciência e o movimento, a ciência do movimento motriz, vai relacionar essa família científica que relaciona a própria educação física. Nos coloca fatores de responsabilidade e representação comportamental infantil, que fica uma ambiguidade entre a criança e os planos de expectativa até a terceira idade. Ok? Então, quando ampliamos essa leitura e releitura de estruturas de desenvolvimento, coloca condições que vai abdicar estudiosos buscar aprimorar algo permanente, que vai haver fragmentos ou fragmentações compreendidas entre as propostas relacionadas às aulas, aonde estamos inseridos. É claro que o pensamento, o perfil de uma pré-escola é uma função que vai refletir na sociedade e nas universidades. Ok? Então, quando acreditamos uma base relacionada a subsídios, princípios, ou seja, fundamentos que venham a relacionar o próprio indivíduo, sujeito, para chegar até os seus níveis de profissão, ou seja, não vou colocar essa questão de uma função compensatória, uma função assistencialista, uma função terapêutica, mas que essas funções venham a colocar parâmetros importantes ligados a ONGs, ou seja, e meios colocados a fatores nojentos que colocam a nossa vida diária. Se cabe a nós dizermos, se acha, ao ver, se pensa, como o achar, como alguns falam, achar fica um campo muito criterioso. Nós temos que procurar, porque procurando fica uma colocação importante nesses planejamentos de capítulos e recapítulos da vida. Então, quando falamos de um perfil, falamos de características. Quando falamos de um perfil, falamos de grades curriculares. E cabe a nós dizermos que o próprio brasileiro vai culpar o outro brasileiro porque ele coloca algumas palavras relacionadas a sodomitas, que são fatores que possam nos ajudar a falar sobre lírios dos campos, beleza, estética, entre o belo e o feio, ligado à educação física e à motricidade humana. É lógico que os campos emergentes, ligados a essas reformas e reafirmamentos ou realimentações, que é um conceito no inglês parietal, ou seja, entre conchedes, ligado ao Brasil, que é um estado universal ou um país universal. Às vezes, alguns países pode haver um tratado. Aonde eu quero chegar sobre Monteiro Lobato? Quando falamos sobre Monteiro Lobato, falamos de fatos importantes que vêm a relacionar também as linhas simbólicas do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ou seja, são linhas mestras de uma pedagogia que vem a cultivar líquida, solidificada e, ao meu ver, um meio arcaico e contemporâneo e pós-contemporâneo ligado ao movimento. Mas que coloca essa literatura de Monteiro Lobato, não faz de conta que coloca coisas sérias, infantis, que vem a haver maturidade para escrever, maturidade para imaginar, maturidade para colocar fatores importantes na pré-escola.
É lógico que eu vou começar com um leigo, né, relacionado aos princípios de desenvolvimento e crescimento. Vai haver uma naturalidade de falar, mas que loucura é ser uma criança que pega um objeto e começa a brincar e falar que é um avião, ou seja, que é um avestruz, qualquer tipo de meio simbólico aonde ele habitou, aonde ele chegou a ver na televisão, nos desenhos. A inteligência, ela é desenvolvida pelo conhecimento. O conhecimento é algo que vem a nos armazenar fatores importantes que vem a construir. Essa construção entre a inteligência e o conhecimento é um meio que vai haver uma inteligibilidade para desenvolver outra acomodação que relaciona os níveis de adaptação, vírgula, de mitocôndrias, vírgula, e outros fatores que vêm a relacionar o nosso aprendizado. Pois bem, quando eu falo do antigo, eu falo do futuro. Quando eu falo do antigo, eu falo do passado. Quando eu falo do antigo, eu falo do presente. Só juntei algumas palavras aqui, passado e arcaico, relacionam uma palavra bem íntima entre valores ligados à nossa própria história. Pois bem, quando eu falo sobre os questionamentos, a semelhança é importante, mas a desigualdade ocorre, e a igualdade é algo que possa haver uma utopia relacionado ao próprio Monteiro Lobato entre as Emílias, aquele sítio do Pica-Pau Amarelo, ou os Sírios Emílios, que é colocado importante e nos traz uma natureza que vem a pesquisar e despertar sobre Rosier. Embora Rosier, no seu tratado, ligado, ou seja, a tratado ligado à sociedade, tratado social, tratados, correlaciona fatores que possam abranger e entender o que o próprio Rosier diz. Quando nós começamos já a sair dessa fase relacionada que é criança e começamos a ter a própria malícia, ou seja, havendo alguns desamparos que possam colocar fatores importantes ligados ao nível de maturidade e, ou seja, essa tenacidade relacionado ao próprio advérbio que é o próprio ser humano. O ser humano, entre as suas fatalidades, ocorrem eventos muito importantes ligados às descobertas infantis, que ocorrem invenções, que ocorrem ideias, conjuntos que possam ser aparelhos ideológicos convenientes para haver um aprendizado, não sufocante, porque teve infância, não sufocante, porque houve uma compreensão ligado à família e à escola, e à escola e à família. Quando eu falo sobre a criança brasileira, criado por Lobato, ou seja, os Emílios, lembramos do século XVII, também lembramos de Cândido, Rosier, Cândido e Montesquieu, que ele coloca um tema muito importante relacionado ao controle motor, a mediação do fogo. É lógico que o próprio Montesquieu foi um golpe de vista e um ângulo muito importante ligado à cinesiologia de Aristóteles ou à cinesiologia que ele embarcou nesse assunto. Okay? Então, quando buscamos essa floresta, que ela é teórica, relacionada à própria identidade, coloca parâmetros importantes hoje. Um ponto é a liberdade, outro ponto é o tradicionalismo, outro ponto importante é o redemocratização e outros fatores que venham relacionar. Estou um pouco hoje colocando algumas vérbios e advérbios ou substantivos que venham a colocar palavras que ficam algo vago, sem vírgula, e umas colocações e cogitações que venham fazer reflexões nesses campos práticos sociais ligados à linguagem. Não falei sobre Emílias e Emílios, lembramos de Rosier, embora alguns falam que foi dificilmente ele atuar na faculdade de Direito, ok? Então, quando falamos de Emílias e Emílios, lembramos de que olhamos os ensaios de Rosier. É lógico, quem estudou algum livro de Rosier vai saber que eu estou falando sobre Emílias e Emílios, um tratado social. O primeiro capítulo sumário vai entender essas colocações importantes e questionamentos
ligado à harmonia ópera motriz.